Na Espanha, o preconceito contra ciganos começou no início do século XVI. O objetivo dos monarcas era esmagar com a cultura cigana, acabar com ela, chegando ao ponto de serem impedidos de cantar e de dançar, e foram obrigados a morar em cavernas. Quer conhecer melhor essa história? Vem comigo! Olá, pessoas queridas! Sejam bem-vindos ao canal Embaixada Cigana, local onde a cultura bate forte em nossos corações. Eu sou Nicolas Amanuchi e hoje vamos falar sobre a história dos ciganos que vivem em cavernas. No início, há muito tempo atrás, foram os árabes que descobriram que as pedras em Sacromonte eram macias e fáceis de serem esculpidas. E desse modo construíram as cavernas, onde mais tarde as mesmas seriam lares dos expulsos, ou seja, não só ciganos, mas também judeus e muçulmanos. Todos foram expulsos da cidade de Granada e se refugiaram nas cavernas em Sacromonte. Veja essa foto antiga de uma família de ciganos que viveu em uma dessas cavernas em Sacromonte. A essa época, a maioria dos ciganos ganhava vida com ofícios tais como catadores de sucata, ceramistas e cesteiros, ou dançando e tocando flamenco para os ricos habitantes da cidade. Um dos habitantes ciganos mais famosos do Sacromonte, das cavernas do Sacromonte, foi Chorrorumo, que, sendo ferreiro de profissão, ganhou o apelido que significava jato de fumaça, justamente pela sua paixão por fumar, ou seja, era um fumaceiro o dia todo. E mais tarde ele começou a ganhar dinheiro para sustentar a sua família, posando para turistas. Veja uma de suas fotos. Está gostando? Então taca o dedão no like, nos ajude compartilhando, inscreva-se no canal, ative o sininho. Deixe nos comentários o que você achou do vídeo, ou mesmo se você tem um pedido a fazer para um próximo vídeo, deixa aí nos comentários, ok? Grato por sua participação. Sacromonte, a essa época, era o coração do mundo cigano do flamenco, pois nas cavernas maiores, no sopé da montanha, realizavam-se festas que reuniam ciganos de toda a Espanha para cantar e dançar. Na década de 1930, a Guerra Civil Espanhola devastou o bairro. E a maioria das famílias que ali vivenciaram os horrores dos campos de prisioneiros decidiram sair dali. Alguns se refugiaram nos Estados Unidos, enquanto outros foram para outras partes da Espanha e Europa Ocidental. Agora, assistam ao vídeo do diretor sueco Lennart Olsson, que representa o último testemunho dos ciganos e do flamenco em Sacromonte e em Granada. Esse filme foi realizado em 1962 e, portanto, o último testemunho dos ciganos granadinos antes da grande inundação, que ocorreu no início de 1963 e devastou toda a região. Desse modo, a pequena população cigana que ainda se mantinha resistente em Sacromonte no pós-guerra, tiveram que sair dali à base da força. As famílias remanescentes foram forçadas a deixar o local. Millonario, como tú sabes.
Zigenare lever i Spanien. Många vandrar, men många har också blivit bofasta. Och i Granada finns omkring 5000. De flesta fattiga bor i jordhålor som är svala på sommaren och varma på vintern, men mycket primitiva. O local. Viram que vídeo maravilhoso? E um detalhe importante, a configuração do bairro começou a mudar logo após esse período da enchente, na década de 1963, e os ciganos, obviamente, foram expulsos da região, como eu citei, e para lá houve uma mudança, para a região de Sacromonte houve uma mudança em massa de artistas, intelectuais, obviamente ricos, que tomaram posse das cavernas que foram os lares dos ciganos. E os artistas, e alguns dos artistas caiaram à entrada das cavernas, ou seja, passaram cal na entrada das cavernas, dando um toque artístico ao local. Mas é óbvio, né, que hoje, por exemplo, quem vai a uma viagem para essa região de Sacromonte não vê ciganos autênticos vivendo no local. Infelizmente, por conta dessa triste história que foi apresentada a vocês dos ciganos que viviam em cavernas na Espanha. Esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado, um abraço e até a próxima sexta.